Agora sim. Boa noite a todos. Parabéns por estarem aqui. Eu sou o professor Ricardo Brant. Eu sei que é uma aula onde nós estamos fazendo um aquecimento para a nossa mentoria Mindset do Treinador Campeão. Os objetivos da mentoria são fornecer instrumentos, ferramentas e conhecimento para treinador técnico, membros da comissão técnica, que não tem, e a maioria das equipes não tem um psicólogo, conseguir usar essas ferramentas, porque muitas vezes somos nós que estamos ali na linha de frente que precisamos fazer essa intervenção com os atletas ou com os próprios membros da comissão técnica, e muitas vezes conosco mesmo, para gerenciar as emoções. Então, o objetivo da mentoria Mindset Treinador Campeão é simplesmente transmitir conhecimento, informação, estratégias aplicadas e práticas, para que vocês usem consigo e com os seus atletas para aumentar a performance de todo mundo. As inscrições vão até o dia 1/7 e a mentoria começa no dia 6/7, quarta-feira, às 21 horas. Certo? Essa é a nossa terceira aula de aquecimento da mentoria. Nossa terceira aula tem como o tema atenção, concentração e performance nos esportes. Nós sabemos que a atenção e a concentração, elas são fundamentais para tudo que a gente se propõe a fazer. E aí eu vou começar a aula com uma provocação. Eu lembro da minha mãe, que ela falava assim: Ricardo, você precisa se concentrar. Você precisa manter a sua atenção. Vocês já escutaram isso de alguém? Ou já falaram isso para alguém? Em partes, isso é o que a gente espera que a outra pessoa faça. Estou lá na beira da quadra e eu falo para o meu atleta: mantenha a tua concentração. É fácil falar. Você já ensinou esse atleta? Você já deu ferramentas para ele manter a atenção e a concentração no que importa? Porque falar é fácil, o difícil é saber o que fazer. Nós temos dificuldades em saber como, quando eu perco a concentração ou a atenção, como é que eu faço para voltar? Então é muito fácil eu pedir que o meu atleta, que o meu jogador, que qualquer outra pessoa tenha um nível mais alto de atenção e concentração. O difícil é fazer isso. E se a gente conseguir manter a nossa concentração, a gente vai fazer boas escolhas. A gente vai permanecer fiel ao planejamento. E com isso a gente consegue dar um grande passo para manter a nossa energia, a nossa força, a nossa determinação para atingir as metas. Transfira isso lá para a beira da quadra, lá para um treinador ou um preparador físico, que ele não consegue manter a sua atenção e a sua concentração no seu plano por problemas que vão acontecendo ao longo do jogo, que ele vai tomar decisões erradas. Isso vai influenciar no resultado final. Isso para o treinador. Por outro lado, lá para o atleta, isso funciona do mesmo jeito. Então, pode ser difícil que a gente consiga se concentrar, especialmente porque a nossa mente ela tende a mudar de foco quando diante de novos estímulos, ok? Essa tendência para mudar de foco, ela ocorre por novas imagens que nós vamos recebendo, sons e por situações. Então, se a gente pensa lá nos nossos ancestrais, tudo isso remetia aos perigos, por exemplo, da selva. Né? E aí o nível de atenção era em todo e qualquer tipo de ruído, porque eu teria que tomar uma decisão para não colocar a minha vida em risco, né, naquele contexto. Então, isso é uma força que é intrínseca do ser humano. Além disso, isso destrói ou pode destruir a performance.
Porque os nossos atletas, eles são bombardeados com estímulos internos e externos em qualquer atividade que eles estejam realizando, em treino ou em competição. Então, muitas vezes, a gente não entende por que o nosso atleta ele não consegue manter o seu foco de atenção. É porque ele tem estímulos dos dois lados, e muitas vezes é o cansaço, a fadiga, que destrói o controle motor dele, e ele não consegue tomar boas decisões. Se eu pensar num estudante que está lá trancado, estudando, lendo, simplesmente pela mudança de pensamento ou de alguma emoção instantânea, momentânea, perdão, ele vai mudar o rumo do que ele está fazendo. Lá no esporte, isso é mais sensível ainda. Como eu falei, o cansaço físico, a torcida, a pressão do tempo, a pressão do placar adverso leva à quebra de atenção, diminuindo a concentração, ok? Mas, se a gente estiver totalmente concentrado, e se eu souber o que fazer, eu posso ser capaz de bloquear alguns elementos que são estranhos, que são fora do meu plano. Não vai deixar que uma música tire a atenção. Não vai deixar que algo externo da quadra, da pista, da piscina, tire o seu foco. Né? Não vai se preocupar com a torcida adversária, com o árbitro, enfim, com qualquer situação que possa tirar o foco. Ou seja, uma pessoa com uma boa capacidade de concentração, ela pode controlar a direção dos pensamentos. Isso é maneiro. E bloquear as distrações. Lá dentro da mentoria, né, lá no, no programa, para quem entrar na mentoria, já tem lá um curso só sobre a mágica do pensamento. É muito legal. Então, quem entra vai. Eu nem divulgo isso, é um over delivery. Já entra e já vai lá e faz o curso, que é muito legal. É um curso de 1h15. São tudo vídeo aula com as ferramentas para aplicar, para usar. Tá? Só sobre como controlar pensamento. Algumas pessoas conseguem se concentrar melhor por um período maior de tempo. Isso a gente precisa entender. Algumas pessoas elas têm essa capacidade melhor de ficar aqui prestando atenção no chato do Ricardo falando por mais tempo. Mas poucos ou pouquíssimos são capazes de fazer isso de maneira contínua por horas, pela característica do ser humano. Aí a gente precisa entender que a nossa atenção e a nossa concentração, ela vai funcionando em ciclos. E eu preciso perdi, retorno, perdi, retorno. O problema é quando eu não entendo ou não sei, não percebi que eu perdi a minha atenção e eu não sei o que fazer para voltar, né, a minha concentração no que realmente é importante. Uma coisa é atenção, outra coisa é concentração. Né? Atenção é o que é importante que eu preciso manter o meu foco de atenção. Né? No vôlei, por exemplo, quando eu estou lá para recepcionar o serviço do adversário, a minha atenção está na bola, aonde virar a bola. Para isso, para manter a minha atenção, eu preciso criar um nível alto de concentração. Deu para entender isso? Então, concentração é uma habilidade. Atenção também, mas a concentração é eu criar um momento para manter o meu foco de atenção. Criar condições, atenção, criar condições para manter o foco de atenção no que é importante. A concentração ela é uma habilidade mental que ela pode ser desenvolvida. E como é que a gente desenvolve alguma habilidade? Treinando, repetindo, na prática. Por isso, torna-se importante eu desenvolver ferramentas e estratégias para os meus atletas, para os meus jogadores, para eles conseguirem desenvolver a sua atenção e a sua
concentração. Para que seja possível manter um alto nível de concentração por mais tempo. E aí, turma, já vai marcando. Para manter a concentração, os nossos atletas, eles precisam viver o momento. E por que é importante viver o momento? Porque muitas vezes os nossos atletas se prendem no passado. E eu já vou explicar melhor sobre isso. Depois de algumas situações difíceis, então, eu levo um gol logo no início da partida, furou o meu pneu na bicicleta, eu vou atender o telefone no meio de uma leitura do livro, por exemplo, pode ser difícil para manter ou voltar o foco na tarefa. E é muito comum a gente passar por dificuldades, né, no esporte. Até mesmo atletas profissionais passam por situações difíceis para conseguir lidar com isso. Eles precisam ter um bom manejo, um bom domínio. Tá? Então, eu vou do esporte a qualquer outra coisa que a gente passe por uma situação difícil. E eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, tá? Que aconteceu em 2015, com uma atleta profissional do tênis, tá? no Indian Wells, no torneio do Indian Wells, com a Jelena Jankovic. Tá? E ela falou isso para o repórter depois do jogo, que ela não conseguia manter um bom saque, pois ela estava pensando nas chances que ela perdeu em função dos erros cometidos no início da partida. Ou seja, o fato dela estar jogando no terceiro set, se não me engano, tá? Pensando lá no segundo, tirou ela do jogo. Tirou as possibilidades dela vencer. A cabeça dela estava lá no início da partida e não no momento atual do jogo. No tênis, por exemplo, a mente deve estar focada no início de cada ponto. No voleibol, é exatamente a mesma coisa. A mente dos atletas deve estar focada no início de cada ponto. Para viver o momento no tênis, eu trabalhei com tenista profissional até pouco tempo atrás, agora eu trabalho com um que não é amador, eu brinco, né, com ele, falo assim, cara, você tem que viver ponto a ponto. É quase igual um alcoólatra, um ex-alcoólatra, é dia a dia. O negócio é ponto a ponto. Você vai pensar no ponto anterior apenas para reforçar, tá, o que você precisa fazer. Porque se você pensar no ponto anterior para reforçar o erro, vai aumentar a probabilidade de cometer o mesmo ou um erro novo. Então, isso não é uma verdade só para o tênis, só para o voleibol. Se você estiver distraído para realizar alguma tarefa, você possivelmente vai tomar uma decisão não tão boa. Tá? Então, é importante trazer a mente de volta, criar uma rotina para você, para o seu atleta, que ele traga a mente de volta para o presente, para o ponto, para o momento, porque o foco está ali. Agora, isso não quer dizer que você não deve aprender com o que aconteceu. Não, a gente precisa aprender com o que passou, tá? Mas eu não posso insistir e ficar pensando no erro passado. Então a gente pode buscar por situações que um erro ficou incomodando, né, por algum tempo. Um ponto importante que eu preciso lembrar é que as características negativas do excesso de confiança e da falta de confiança, e a nossa aula passada foi só sobre confiança, então vocês podem acessar, que ela está lá no grupo do WhatsApp ou dentro da plataforma, já estão lá essas aulas, tá? Sobre a aula número 2, mais confiante. A falta de confiança e o excesso de confiança são qualidades que nos orientam para o futuro, pensando no que eu vou ter que fazer. O excesso de confiança ou a falta. Tá? E isso é algo que não é bom para atletas. Não é bom para um treinador que vai ficar pensando lá na frente como é que vai ser. Eu preciso voltar para o momento.
tá? É muito comum que um atleta, por exemplo, de alguns atletas, relaxar no jogo, na disputa, por achar que já está ganho, não é? E aí o preço é caro, a derrota é salgada. Então, resumindo esse primeiro ponto, tá? A gente precisa, nós, enquanto treinadores, preparadores físicos, viver o momento, porque eu posso tomar uma decisão errada. Eu preciso fazer com que os meus atletas criem uma rotina para que eles sejam trazidos para o momento presente. Ponto a ponto, ganhando ou perdendo, acertando ou errando, precisa voltar, resetar e voltar para o momento. Porque isso fará com que eles mantenham o foco no que é realmente importante. Fará pensar no processo e não no resultado. Então, a gente tem que olhar para trás para aprender, para se guiar para o futuro, como um processo de aprendizado. O foco, o foco nosso é no processo. A melhor coisa que a gente pode aprender para usar na nossa vida é que a gente deve aprender a focar na performance e não no resultado. São coisas distintas. Olhar para quanto eu quero que seja o jogo é uma coisa. Eu preciso olhar para como eu vou construir esse resultado. Não fica obcecado pelo ganhar ou perder. Quando as pessoas me falam que querem fazer concurso, passar no vestibular, elas ficam tão focadas no passar no concurso, no passar no vestibular, que elas esquecem o processo de estudar, de construir para chegar lá. Eu adoro os exemplos do tênis, tá? A Serena Williams, no Aberto dos Estados Unidos, também, olha, 2015, se não me engano, 2016, 2015. Ela estava numa pressão interna, porque ela precisava vencer, e externa também, todo mundo cobrando ela para vencer o Aberto dos Estados Unidos. E isso fez com que ela perdesse para a Roberta Vinci, uma jogadora que ela tinha derrotado 4 vezes, 4, 5, não lembro, 6, sei lá, vezes, mas ela tinha ganhado algumas vezes, tá? Sem perder nenhum set. Então ela ganhou da Vinci algumas vezes sem perder nenhum set, mas a pressão dela pelo resultado fez com que ela se perdesse no jogo e perdesse o jogo. Ela não viveu o momento, ela vivia simplesmente o resultado. Nós não precisamos vencer o treino. O teu atleta não precisa vencer o treino. E tem muitos atletas que se doam muito no treino e chega no jogo, na disputa, no momento que é o importante e não vão. Né? E isso é um outro problema. Isso é uma outra questão que a gente vai chegar lá ainda. E isso impede, principalmente, de atingir uma elevada condição física e mental para o jogo. Então, aquele atleta que está tão focado no treino, em ser o melhor do treino, ele está perdendo, e aí isso é uma coisa de conversar com os atletas, ele está perdendo condições físicas e mentais de estar bem para o jogo. O resultado do treino de um amistoso, de um jogo simulado, não necessariamente reflete o que será no dia da prova. Por mais que as condições sejam parecidas, no triatlon nunca vai ser. Eu sou triatleta, eu treino e nunca vai ser igual ao dia da prova. No vôlei, no futsal, no futebol, nunca vai ser igual. Então, a gente precisa criar consistência, concentrar no processo. Meu atleta, eu preciso formar ele precisa entender que ele precisa passar pelo processo, no que levará ele e a equipe à alta performance. E aí eu tenho a alta performance. A alta performance de cada um. A sua alta performance. A gente precisa, eu gosto muito dessa analogia.
de pensar que o meu atleta e eu, quando eu estou trabalhando com os atletas, eu preciso ser programado como um GPS. Eu programo para ele daqui até o meu trabalho, ele vai me dizendo a rota. É o processo que eu vou passar para chegar lá. Eu vou chegar lá se nada acontecer no tempo exato programado, tá? Com uma sequência, uma direção exata. Nós precisamos pensar em programar os nossos atletas como um GPS. Não vou robotizar a galera, mas eles precisam criar rotinas para a atenção, para a concentração, desse mesmo modo como um GPS. Ele tem que chegar na quadra, ele tem que saber o que fazer, ele tem que saber quais são os comportamentos que ele tem que ter, pensamentos, atitudes, para que ele esteja sempre, ou na medida do possível, nas mesmas condições, sempre, em cada saque, em cada lance, em cada arremesso, em cada chute, ele tem que estar do mesmo jeito. E para isso, o processo que te orienta para a performance, tá? É ligado ao que eu falei agora há pouco, com pensamentos, sentimentos e emoções positivos. Para conseguir seguir e cumprir tudo que foi planejado para atingir a meta. Se o teu atleta conseguir seguir esse modelo, entre aspas, organizado, sistematizado do que fazer, de como se orientar, de como se organizar, no forma do GPS, dos caminhos que eu vou criar para ele, que vocês vão aprender a criar para ele, não tem como estar errado. Eu quero que você olhe para isso, para esse processo, tá? Porque ele é fascinante. Quando eu consigo ajudar o meu atleta a criar essas ferramentas, tá? Eu vou elevar a performance dele, da minha equipe. Cara, sente um tesão nisso para ajudar o teu atleta, para conseguir colocar ele na alta performance. Isso vai te dar um senso de prazer, um senso de evolução muito grande. Porque isso representa gostar de crescer. Tem atletas que são mais difíceis com esse processo de gostar, de querer, de experimentar de coisas novas, não é? Mas a gente tá ali vivendo com eles. E vejam, vocês, treinadores e preparadores físicos, são aqueles que mais têm contato com o atleta. Então, se você é um psicólogo ou se você tem um psicólogo na tua equipe, quem tem mais acesso aos atletas não vai ser o psicólogo, vai ser você. Por vezes o fisioterapeuta, né? Mas você está ali com ele, você que consegue ajudar ele a criar essas rotinas. Isso é algo maravilhoso. Tirem vantagem dessa proximidade que vocês têm com os atletas. Aprendam e modelem essa condição para o atleta. Depois que conseguir treinar bem, administrar bem as emoções, tudo funciona melhor. Agora, lembra do que eu vou falar. Escreve, anota, marca. Nunca perca de vista isso. O processo não termina. Amanhã começa tudo de novo. É igual treinar os fundamentos para as modalidades. Todo dia começa tudo de novo e é reforço, reforço. Eu preciso reforçar físico, técnico, tático e o emocional dos meus atletas para que eles tenham condição de usar tudo isso no jogo. Porque quando a gente incorpora alguns princípios de gerenciamento emocionais na nossa atenção e concentração, a gente consegue reconhecer quando a gente perde a concentração e a atenção. Ou que existem situações internas ou externas que causam isso. Então, quando eu tenho bem alinhado o que eu preciso fazer, os caminhos que eu preciso seguir, para manter a minha atenção e a minha concentração, para o meu atleta chegar lá no saque do tênis, ele quica 3 vezes a bolinha, ele pesa a bolinha, ele joga ela para o alto, ele faz isso como uma rotina, e como uma rotina para aumentar o foco, a concentração, para ter o foco no que ele precisa fazer,
Quando ele não consegue fazer isso direito, isso está bem colocado para ele, ele percebe que ele perdeu a sua concentração. E aí ele precisa voltar à sua concentração. Então, desta forma, ele vai reconhecer isso. E aí, o nosso atleta, ele começa a fazer boas escolhas sobre essas atitudes. Ele vai ter sensação de estar no controle. E vai ser mais intencional. E menos reativo. Quando eu estou lá na beira da quadra, e algumas vezes eu tomo umas atitudes que são reativas, explosivas, por conta de situações e contextos, e ok, tá tudo bem. Né? Algumas vezes eu me excedo e eu consigo perceber isso, eu volto, eu tomo as rédeas, eu tomo o controle da situação e eu vou estar eu vou ter essa sensação de controle. E aí eu vou ser intencional nas minhas atitudes, no que eu faço. Para alguns, isso é muito difícil de imaginar, porque ao contrário da nossa cultura frenética da atualidade, né, a gente está sempre ligado, sempre ligado, sempre ligado, atento em tudo. Mas essa condição de a gente querer tudo rápido, fácil, do acesso, dessas situações ruins que acontecem na beira da quadra, na beira da pista, nos deixa impacientes, inquietos, agitados, nervosos, raivosos, estressados. E por isso a gente precisa saber gerenciar esses processos de atenção e concentração. Isso me deixa muito feliz e animado de saber que talvez vocês queiram melhorar a sua forma de gerenciar a atenção e a sua concentração e ensinar isso para os atletas. Mostrar para eles como isso funciona. Mas o que é gerenciamento da atenção e por que eu preciso disso? Por que eu preciso desse gerenciamento? Como você deve ter percebido essa nossa fala inicial, a gente vai precisar de uma mudança profunda de alguns pensamentos, de hábitos, para poder usar esse potencial, o meu potencial e do meu atleta. Antes de eu explicar de maneira detalhada como vai ser esse gerenciamento, eu preciso que você entenda muito bem aquilo que eu falei lá no início, de atenção, o que é atenção. Tá? E nesse sentido, você não pode dar sua atenção simultaneamente a todas as coisas que exigem isso muitas vezes. Lá na quadra, o nosso atleta, ele muitas vezes não consegue, se ele não tiver uma boa condição, um bom treinamento, manter o seu foco de atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes isso, essa capacidade que é treinável, é o que diferencia um bom atleta de um atleta mediano. O bom atleta, ele já tem um nível mais alto de treinamento dessas capacidades de atenção e concentração. E ele vai conseguir gerenciar melhor a atenção, ele vai conseguir perceber melhor. E a gente tem diferença. Nós estamos aqui numa aula e cada um de vocês tem uma capacidade de rastreio visual diferente. Alguns melhor, alguns pior. Está tudo bem, cada um com as suas características. Agora, para um atleta que está lá na quadra, ele precisa treinar essa capacidade de rastreio visual para quando ele saltar para fazer o levantamento no voleibol, ele tem que, sem precisar virar a cabeça, ele tem que entender a dinâmica do jogo, perceber aonde está subindo o bloqueio, para ele conseguir tirar a bola do bloqueio e jogar lá no ponteiro para vai estar livre para botar a bola no chão. Só que nem todos têm essa capacidade altamente treinada. Pode ser treinada, pode ser melhorada. E aí a gente consegue, o meu atleta e eu, consigo entender isso e decidir para onde vai a atenção, que é importante para aquele momento, ao invés de eu olhar para coisas que não são importantes. Então, a nossa capacidade de manter o controle da atenção, ela passa muito pelos pensamentos para que eu tenha a ação. O meu atleta ele precisa dominar essa condição. Né? Ao invés de
deixar que os pensamentos levem ele. Não, ele precisa segurar, controlar os seus pensamentos. Focar onde? No momento. Ele precisa controlar os aspectos internos e externos, como eu falei. Tem um psicólogo, que é filósofo, William James, ele escreveu uma frase que eu acho muito legal. As minhas experiências são o que eu concordo em fazer. O que isso quer dizer? A nossa atenção, eu determino o meu foco de atenção com base nas minhas experiências. O teu atleta, ele só vai melhorar se você der estímulos para ele de rastreio visual, de melhorar o foco de atenção. Muitas vezes o problema passa pelo atleta, mas também é de quem não dá os estímulos corretos ao atleta. E veja, eu dou todos os estímulos, eu estimulo, eu faço jogos cognitivos, faço jogos de atenção, de concentração, e o meu atleta não evolui. São capacidades. Alguns vão desenvolver mais, outros menos, não é? Perdão. E aí, eu já consigo identificar quem é aquele atleta que tem uma condição melhor ou não. Preciso dar mais estímulo? Preciso manter o estímulo? Eu devo controlar isso, entender isso no meu atleta. E isso é produtividade. Isso vai levar a minha equipe, o meu atleta, a aumentar a sua performance. Então, muitas vezes eu imputo a culpa ao atleta, mas eu não faço a meia-culpa de olhar o que é que eu estou fazendo com o atleta. O que é que eu estou dando de estímulos para o atleta. A gestão da atenção, gerenciar a atenção, não é um comportamento único. Porque muitas vezes eu estou lá na beira da quadra, eu estou tão enfiado no jogo, que eu não estou vendo o checkmate que está se armando. Porque eu estou tão ali enfiado no jogo que eu esqueço, eu não lembro de dar uma parada no jogo. E isso é o quê? Má gestão da atenção naquele momento. Eu perdi a minha concentração, os meus pensamentos, o meu foco foi para algo que não é importante para o momento. Entendeu? Então, isso é uma prática. Algumas vezes uma prática coletiva de comportamentos. Por quê? Se eu tenho um banco de reserva, uma comissão técnica potente, o meu preparador físico vai dizer assim, Ricardo, pausa. Ou eu vou falar para o meu técnico, falar assim, ó, Laisa, pede tempo, meu, pede tempo. Porque isso é coletivo. Isso é coletivo. Ok? É um grupo. E aí a gente precisa ter essa condição de bom gerenciamento. Sabe por quê? Porque existem formas de como a gente é. Nós temos maneiras, tá, de gerenciar a atenção. E basicamente são quatro. São quatro características de pessoa que nós temos que gerenciam a sua atenção. Tem o distraído, tem o flow, tem o sonhador e tem o focado. São quatro características distintas de pessoas e que a gente se encaixa em alguns momentos ali, outro aqui, um pouquinho mais flow, um pouquinho mais sonhador, ou focado, mais distraído, mas são quatro características. Quando você está no teu computador e você tem várias janelas do teu computador aberta ao mesmo tempo, você está flertando com o distraído, porque você mantém uma atenção superficial e dividida. Eu me considero multitarefa e aí eu vou com várias janelinhas ali ao mesmo tempo. O maior problema desse grupo, né, do distraído, é que ele não percebe que se distrai. Então, um atleta, ele pode ter essas janelinhas, que não do computador, mas dos seus pensamentos. E aí ele está preocupado com o árbitro, com o goleiro, com o treinador que está berrando e com a torcida. Ou ele está
puto porque levou um cartão. E isso tira o foco completo dele. Ou ele nem está na partida. Ele está pensando lá na conta que a esposa esqueceu de pagar. E aí as janelinhas ficam todas abertas. Se você é bom em algo que treinou, totalmente focado, olha só, quem aí foi atleta ou é atleta ainda, totalmente focado, você ficar absorvido por completo pela tarefa que você está fazendo, você não é do grupo distraído, mas você é do grupo flow. Né? Traduzindo, flow é fluxo. Tá? Eu me envolvo na tarefa de tal modo que eu esqueço qualquer coisa. Isso é um problema também. Porque, vamos lá para o triatlon, eu sou triatleta. Eu estou tão focado em cima da bicicleta, em fazer força, em manter o ritmo de 34 km por hora, que eu esqueço de tomar o gel de carboidrato, eu esqueço de tomar água, eu esqueço da cápsula de sal, e depois de 1 hora o meu corpo pum, liga um alerta amarelo. E eu não tô nem aí, eu continuo pedalando, fazendo força. Daqui um pouco cai o disjuntor, o corpo desliga. Só começa a baixar a velocidade e a potência. Por quê? Porque eu esqueci de uma coisa importante que era a minha suplementação e eu comer. Eu estava tão envolvido ali que eu esquecia de todo o resto. Treinadores, preparadores físicos, muitos lá na quadra, estão nesse modal, no flow. Está tão enfiado no jogo que não consegue ver algumas coisas, uma mudança que precisa fazer, um tempo que precisa pedir, falar alguma coisa para um atleta que ele precisa naquele momento. Ok? E aí, além do distraído e do flow, nós temos o sonhador. Alguns optam em não se concentrar em nada. Né? Boa vida, tem muita dificuldade para fazer algumas tarefas, mas ficam pensando, sonhando no futuro, não consegue focar, não consegue viver o momento. Agora, nós temos pessoas que estão no grupo focado, que não são sonhador, nem flow, nem distraído. Eles são focados. Eles conseguem manter a atenção por um período prolongado de tempo. Conseguem estar presente nas atividades, especialmente quem é desse grupo focado, consegue criar estratégias para evitar algumas distrações. Então, para entender melhor isso, e você conseguir diagnosticar esses grupos aí, no final da aula eu vou mandar uma tarefinha para a gente conseguir identificar isso e também para que você possa usar isso com os seus atletas, ok? E aí a gente consegue olhar para isso, ok? Então nós temos esses grupos, nós temos como identificar isso nos nossos atletas, sabendo que nem sempre eu vou ser distraído, muitas vezes eu posso flertar com o focado, com o flow, tá? O mais importante de tudo isso é que nos momentos de treinamento eu vou induzir o meu atleta com os meus jogos, com as minhas dinâmicas, com os meus treinos, com as minhas estratégias, para levar ele a ser e a estar no grupo focado. Porque esse é o melhor modelo de gerenciamento de concentração e atenção. Quando eu consigo criar ambiente para isso, criar estratégias práticas, dinâmicas de treino aplicadas no jogo, eu vou criar esse foco e manter esse foco por mais tempo. E lembrem disso, lembrem disso. Eu não posso exigir que o meu atleta se concentre no jogo, na disputa, se eu não tiver uma alta exigência dele no treino. Tem muitos atletas que adoram o celular, né? Lógico, e estão direto ali com o celular. Para mim, atleta
chega no vestiário e guarda o celular. Só tira o celular depois que terminar o treino completamente. Chegou no vestiário, entrou na porta do vestiário, guarda o celular. Guarda o celular. No início tem alguns que vão sofrer crise de abstinência. Mas é isso, eu preciso criar esse ambiente, tá? Vou fazer 3 perguntas para vocês agora, só para a gente entender uma coisa. Vocês preferem ler livros, aquela coisa grande? Cadê? Vou pegar esse aqui, ó. Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Muito bom. Quem quiser, fica a dica. Você prefere um livro grosso, como esse, ou um artiguinho curto de jornal? Pensa aí, não precisa me responder. Livro ou artigo? Segunda pergunta. Frequentemente você começa e não termina coisas importantes? Sim ou não? Pensa aí, pensa aí. Terceira pergunta e última. Você começa pelas tarefas mais rápidas e mais fáceis? Sim ou não? Olha só. Se você respondeu assim para uma ou mais de uma pergunta, pode ser que a sua falta de paciência está prejudicando o funcionamento do seu cérebro e a sua capacidade de atenção está sendo roubada. Roubada. Agora, transfira isso para um jovem, um atleta que usa o celular direto, que é tudo no just in time, no agora, no passa, passa, passa com o dedão para cima. Transfere isso para ele e coloca ele numa quadra, para ver se isso não vai promover ou causar dificuldade na sua atenção. Então, os nossos atletas, eles passam por esses problemas, né? É claro, não somos pai, não somos a mãe, não somos a família, mas a gente precisa ajudá-los a conseguir criar uma ótima condição para atenção e concentração. Porque isso impacta no teu trabalho. Isso impacta no teu trabalho. Não tem jeito, não tem jeito. Porque todos essas situações, elas levam a problemas de gerenciamento da atenção que vão prejudicar o sucesso nas tarefas que a gente vai fazer. Então vamos olhar um pouquinho mais de perto esse aspecto do gerenciamento da atenção, ou a falta dela, e como ela vai moldar as nossas escolhas, as nossas tarefas, o trabalho, e isso seja no esporte ou na nossa vida diária, né, dos nossos atletas, enfim. A gente pode se surpreender ao saber, por exemplo, que os nossos comportamentos comuns de trabalho, eles se tornam menos produtivos quando eu aumento o meu nível de estresse, quando eu estou insatisfeito com alguma outra coisa. E alguns atletas usam frases como: mas eu sou dessa forma, mas eu trabalho desse jeito, mas o meu ambiente de trabalho é assim e está tudo certo. Não é? No entanto, esse tipo de pensamento, de aceitação, de hábito de comportamento, não são saudáveis. Tá? Isso são sintomas e sinais de distração. Isso é algo opcional, que a gente tem ou não tem, a gente consegue tirar esses comportamentos não saudáveis para os nossos hábitos. Isso significa que eu preciso transformar esse ambiente para o meu atleta. Eu preciso orientá-lo, dar condições a ele para que lá na quadra, lá na pista, lá na piscina, ele tenha condições e habilidades para gerenciar a sua atenção. Eu vou te perguntar, e você responde aí mentalmente, quem quiser escrever, se já viveu isso.
Você sente constantemente que é impossível fazer qualquer coisa, como ler, estudar, escrever, no ambiente que você está? Você que está aí. Estou nesse ambiente aqui e eu preciso ler. Eu consigo ler? Nesse ambiente que eu estou, no ambiente que eu construo? É difícil. Aqui, no meu caso, é difícil. Estou brincando, não é. Mas é difícil. Então ele não me ajuda. Eu preciso construir esse ambiente. O teu ambiente de treinamento. Você proporciona um ambiente favorável para que esse teu atleta mantenha a atenção e a concentração? Sim ou não? Por exemplo, lá onde eu trabalho na universidade, os meus colegas dizem que o maior causador de distrações para eles são ser interrompidos na sala porque chega gente, sai gente, chega gente, sai gente. Isso quebra a linha de raciocínio, linha de pensamento. Tá? Esse é um problema da universidade, do ambiente. Lá na quadra, como é que funciona essa dinâmica? Como você cria um ambiente propício para o teu atleta? Agora, eu vou jogar lá na casa do adversário. O ambiente ele é todo desfavorável para a minha atenção, para a minha concentração. Para os meus atletas criar esse foco, como nós podemos criar, gerenciar esse ambiente, melhor dizendo, para que o meu atleta não sofra? Quando ele está completamente focado na tarefa. Porque lá, nessa condição externa ruim, quando a condição é externa, é ruim, tem só uma chance de o meu atleta conseguir manter o seu foco de atenção e concentração. É gerenciando a condição interna. É criando disjuntor de liga e desliga, interruptor. Claro que não é fácil, muito bonito falar, né? Mas criar estratégia para desligar os fatores externos e focar no interno. Ok? E aí a gente precisa treinar isso. Formar os nossos atletas. Instruí-los para que eles saibam lidar com esse contexto. Mesmo atletas com muita experiência, eles podem sentir essa mudança de ambiente, né? essa condição ruim. E aí, perde a atenção, perde a concentração, ele vai tentar voltar o foco da atenção, ele não consegue. Estratégia. Usar estratégia. Eu vou ensinar uma estratégia que eu uso muito, eu sempre ensinei para os meus atletas, com quem eu trabalhei de modalidades coletivas nessa condição. Tá? Hoje eu trabalho com 2 atletas profissionais do futebol de campo e eu ensino para eles uma técnica muito simples, tá? Que ela funciona, que eu chamo a técnica do stop. Tá? Então eu ensino assim. Quando eu percebo que eu estou com pensamentos ruins, pensando lá no árbitro, pensando na torcida, eu falo comigo, Ricardo, deu, parou, respira, relaxa e vai. Isso é uma conversa interna, aonde eu consigo perceber o que está acontecendo e falar, opa, deu, parou. E aí você pode ensinar o teu atleta a usar qualquer palavra, qualquer frase que faça sentido para ele. Eu uso, Ricardo, deu, parou, respira, relaxa e vai. E aí eu causo aquele reset que eu falei lá no início da aula para viver o momento. Viver o momento. E algumas vezes isso tem que acontecer várias vezes ao longo de uma partida para que eu consiga gerenciar toda essa condição, esse contexto. Essa ferramenta, essa estratégia, ela é muito legal porque ela é simples. Ela é simples, tá? E isso é o início dessa jornada do gerenciamento de atenção, de eu conseguir entender que o meu pensamento voou, foi para longe do que deveria, que é o saque.
Tô com a raquete na mão, tô com a bolinha do tênis. Meu pensamento está lá no ponto anterior. Ricardo, deu, respira, relaxa e vai. E aí eu vou estar pronto para o saque. Tá? Isso é o início. É uma estratégia muito simples para começar esse processo de gerenciamento de atenção, que você pode ensinar para o teu atleta. É fácil. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser doutor em porra nenhuma. É uma estratégia simples que funciona, tá? Eu preciso compreender isso, compreender como o meu atleta funciona e o que eu posso colocar para ele nesses momentos difíceis, né? Para que ele se coloque no momento presente do que ele precisa fazer agora. Laisa, Gustavo, Claudemiro, Clarice, Lali Bacana, isso vocês fazem em treinamento. Isso vocês vão ensinar os atletas de vocês no treino. Não adianta chegar lá no jogo e querer que ele aplique essa estratégia. É no treino que a gente ensina isso. É no treino que eu vou dar condições do meu atleta reverter essa situação ruim. Ter um controle da sua atenção e da sua concentração. Tá? Então é isso. É quase que eu tenho um botão de liga e desliga. De eu perceber que a situação saiu do controle, especialmente pelos pensamentos, né? Lógico. E eu relaxar, respirar e seguir. Fazer o que eu preciso fazer. Como você está lendo, está aqui, assistindo a aula, toca o telefone, o que você faz? Pum, você desliga o aparelho. E você volta para cá. É uma estratégia, não é? E aí eu volto para cá. Para um atleta é isso. Ele precisa criar essa ferramenta para entrar lá naquele grupo focado. Lembra? E viver o momento, fazer o que ele precisa fazer. Porque senão, de nada adianta você ficar repetindo exaustivamente uma cobrança de falta. Naquele momento, se o teu atleta não tiver atenção e concentração, condições mentais de fazer o que for treinado e lembrar isso, ele não vai fazer. E aí eu não entendo por que que ele não fez. Por que que eu ensinei a estratégia? Eu passei, eu fiz tudo, ensinei lá como é que eles têm que se posicionar e a bosta do meu atleta não faz. É porque ele não está ali. Ele não está em condições de lembrar o que você ensinou. E aí eu preciso desligar o botão. Desligar o botão para conseguir ter condições de realizar a minha tarefa. E isso é quase que uma organização mental que eu preciso ter na quadra, quando eu estou ali orientando os meus atletas, organização mental. De saber o que eu preciso fazer. Saber tudo o que está dentro das caixinhas, né, no cérebro, para saber a parte técnica, a parte tática, como é que estão os meus atletas, como é que está o scout, preciso parar ou não, quem que está no banco, o atleta está cansado, não está, eu preciso ter tudo organizado, ter todo um script, lembra? De GPS que me faça manter o meu foco de atenção. Não tem jeito. Eu preciso criar isso para mim. Agora, tu imagina para o atleta. Imagina para o atleta. Sinceramente, a maior mudança em relação à atenção e concentração que você vai proporcionar para o teu atleta vai ser uma conscientização. Conscientização. Conscientização é o maior agente de mudança. E essa é uma frase que não é minha. Essa é uma frase que foi dita, eu não tenho o livro dele aqui, não, pelo Eckhart Tolle. Tá? A conscientização é o maior agente de mudança. Então, quando eu percebo que eu fui interrompido por algo, por algum pensamento, eu preciso criar esse mecanismo. Isso se chama autorregulação. Os nossos atletas,
Eles muitas vezes não percebem que eles precisam ou necessitam construir essa autorregulação. E se não for nós que vamos ensinar ele a gerenciar isso, ninguém, absolutamente ninguém vai, porque ele não vai aprender sozinho. Muitos conseguem, mas não são a maioria, que vão aprender com os erros, tá? E aí é dominar esse gerenciamento. Dominar esse gerenciamento. Se a gente consegue progredir ao ter mais controle dos nossos pensamentos, do nosso ambiente, a gente vai mudar a nossa mentalidade. Se eu consigo, lá na beira da quadra, ter mais domínio, gerenciamento do meu estresse, das minhas emoções, eu vou mudar a minha mentalidade. Isso tem um impacto brutal, porque eu consigo perceber evolução. Eu trabalho com um atleta de futebol profissional, ele joga em São Paulo. E uma das frases dele, o ano passado, que me marcou demais. A gente estava uns 6 meses trabalhando. E eu sempre batendo numa tecla com ele, de que ele precisava jogar leve. Jogar leve. Não tem um peso em cima da cabeça com uma corrente amarrando ele ali que prendia. Cara, tu tem que jogar leve. E foi 6 meses pesados. Teve um dia que eu falei assim, cara, essa semana eu não vou conversar contigo. Eu não vou falar nada, você fala. Ele falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Ah, meu Deus do céu. Faço mentoria ao vivo. Falou. E eu passei uma estratégia para ele, muito simples, para ele fazer antes do jogo. Simples. De relaxamento. Relaxamento. Final do jogo, ele mandou uma mensagem, cara, coisa incrível. Eu nem falei com ele antes do jogo, nada, né? Eu estava muito leve. Provavelmente não foi pela técnica que ele usou, mas foi pelo que aconteceu durante a semana. Eu joguei muito leve. Eu não estava pensando no que eu tinha que fazer. Eu simplesmente fazia. Foi. Isso mudou ele completamente. Mudou a condição mental dele. Esse jogo simplesmente mudou os comportamentos do Raul. Se você conseguir dominar as suas emoções, você vai ter uma condição diferente. Quando o teu atleta conseguir dominar a atenção e a concentração, ele vai ter uma condição diferenciada, ele vai perceber como é estar na sua alta performance. Tá? O objetivo de gerenciar a atenção e a concentração é que o nosso atleta e a gente consiga ótima condição para fazer qualquer coisa, para tomar boas decisões. Na maioria das vezes, o inimigo da atenção e da concentração está muito próximo da gente. Muito próximo. Tá? E como eu falei antes, ele se chama emoções, vírgula, pensamentos. Tá? E eles nos causam uma distração. Se eu consigo gerenciar isso, as minhas emoções, dominar os meus pensamentos, eu tenho condições de reconstruir a atenção, a concentração, melhorar essa capacidade. Tá? E existem algumas formas, né, algumas maneiras de a gente ajustar essa atenção e essa concentração, de trabalhar com os atletas para que eles ganhem mais atenção e concentração. Por exemplo, a maioria dos esportes não são cronometrados, tá? Mas eu posso criar atividades, jogos, dinâmicas de treino que sejam cronometrados. Período curto de tempo. Porque esse ambiente, ele faz com que eu precise passar algum tempo altamente atento, concentrado. E na medida do que eu vou conseguindo esse tempo de 1 minuto, 2, 3, 5,
10 minutos, eu vou aumentando esse tempo, eu vou expandindo essa condição de tempo. Então, trabalhar com tempo, solicitando que os atletas estejam ali absorvidos pela tarefa, é algo bacana. Dê aos atletas momento de silêncio. Eles precisam pensar no que eles estão fazendo. Eles precisam entender a tarefa. Sem você falar nada. Deixa eles ali. Explica o que vai acontecer, é lógico, mas deixa eles ali. Eles precisam entender, eles precisam processar, ou até mesmo conversar. E aí é claro que tem tarefas de relaxamento, tá? Tem uma coisa que funciona muito bem, que é passar alguns dias totalmente livre de equipamentos e tecnologias. Tá? Isso é muito bom, muito importante para os atletas. Uma coisa que eu sempre passei, tá? Em relação a atleta em treinamento é fazer algumas pausas regulares para que eles consigam recuperar a energia, né? Para conseguir voltar e focar ao nível ótimo de atenção e concentração. Mas a coisa mais importante que a gente pode passar para os atletas é gerenciar pensamento. Atenção e concentração é gerenciamento de pensamento. Se vocês lembrarem do vestibular de vocês, a primeira pergunta eu não sei. A segunda questão, não sei também. A terceira questão, tenho dúvida. Meus pensamentos voam para. Caraca, meu, não sei nada. Sou um burro. Não vou passar. E aí foi a prova. Tá? Esse é um exemplo muito simples, básico e banal da necessidade de controlar pensamentos. Né? Então, esse é um exemplo para a gente pensar. Agora, no esporte isso funciona também. Antes do jogo, ansiedade, ansiedade e depressão. Depressão do humor, não depressão clínica, tá? Ansiedade de como vai ser. Cara, a esperança é ganhar esse jogo. A gente precisa ganhar esse jogo. E aí olha para frente. E isso destrói com o controle dos pensamentos. Ou olhar para trás. Cara, a gente perdeu o jogo passado. Eu joguei mal para burro. Destrói a atenção e a concentração. Tá? Criem estratégias para tentar, eu não gosto da palavra blindar, tá? Mas criem estratégias para fazer com que esse atleta esteja ali. Diminua a ansiedade do teu atleta. Ao mesmo tempo, não deprima o humor dele. Eu sei que eu preciso ser duro. Eu sei que o resultado desse jogo é importante. Mas eu preciso criar estratégia com esse meu atleta. Ainda mais com alguns que são mentalmente frágeis. Tem que falar isso. Nós estamos numa onda de pessoas mentalmente frágeis que não podem ser cobradas porque elas espanam a rosca, elas não conseguem lidar com aquilo, começam a chorar. E eu preciso entender esse público. E aí, preciso usar a minha inteligência emocional para gerenciar esses processos. Porque o resultado vai depender disso. Tá? E aí são soluções que são simples. São simples. Então, veja, tem coisas que o nosso atleta ele só vai controlar o que está no alcance dele. Tá? Então, pensar como é que vai ser o resultado do jogo, não vai. A gente só controla o que está no alcance. A gente precisa construir situações para ter esse controle. É isso. A gente precisa que o nosso atleta ele tenha condições apenas de viver aquele momento para controlar o que está no alcance dele. O que vai acontecer, eu não sei. O que passou, também não importa. E esse é um ponto verdadeiro.
todo esse cenário, ele é muito complexo, desafiador, tá? E aí a gente não pode ficar preso no passado ou no futuro. Nosso atleta, ele não pode ficar olhando para frente, tampouco ficar olhando para trás. E aí eu preciso dar uma aliviada nessa tensão, porque muitas vezes, se eu estico muito a corda, ela arrebenta. E aí a performance cai. Eu preciso usar a minha inteligência, eu preciso conhecer o meu grupo e saber como eu posso fazer para dar uma esticada nessa corda. Tensionar com os meus atletas para usar esse jogo ao meu favor e não eu colocar eles em uma condição ruim. Porque aí eu não vou estar tirando o melhor do meu atleta, eu não estou dando condições para ele jogar bem. Não vai estar entrando naquele grupo do flow ou do focado. Ele vai estar lá no distraído ou do sonhador, porque ele vai estar pensando em não sei aonde e ele não vai estar vivendo aquele momento. Ok? Então a gente precisa criar esses momentos. Mas você não vai fazer isso só no dia do jogo, da competição, é no treino. Você precisa usar a sua inteligência, conhecer o seu grupo, saber como eles funcionam. Isso ocorre no treino. Você tem que dar tarefas que causem distração para ele no treino? É lógico. É lógico. Você tem que dar tarefas para ele que causem necessidade de grande atenção e concentração? É claro. Vocês precisam fazer isso. Ao mesmo tempo, você precisa criar estratégia, ensinar o que ele faz para relaxar, para se acalmar. Para alguns atletas, isso é óbvio. Para atletas profissionais, alguns já fazem. E perfeito. Para quem trabalha com iniciação, não é assim que funciona. Você precisa formar esse jovem. Você precisa usar práticas para isso. E até mesmo a gente precisa criar estratégias práticas para atenção e concentração. Lá dentro do programa da mentoria, tem uma estratégia para a prática de atenção e concentração que é de uma semana. São 6 dias, na verdade, domingo é livre. Tá? A gente constrói um processo de atenção e concentração para a segunda, para a terça, a gente vai evoluindo. Eu apliquei isso comigo e funciona e ajuda. Por que eu não posso criar isso com os meus atletas? Para ajudar eles, para dar uma condição melhor de atenção e concentração para os atletas. É claro que eu posso, claro que eu consigo. Isso é usar os aspectos mentais, emocionais ao meu favor. É eu extrair o melhor dos meus atletas. Eu conseguir dar condições para ele. E naquele momento difícil, que ele precisa ser decisivo, ele tenha condições. Naquele momento que ele está lá, ele à trave, sozinho, que é só empurrar a bola para dentro, e aconteceu isso num jogo que eu fui assistir aqui há 15 dias, o moleque, o goleiro cair de a trave. Era só ele botar a bola para dentro do gol. Ele isolou a bola, pumba, meteu-lhe um bago que a bola voou longe. E aí eu só pensei assim, isso é o que diferencia quem ganha 2.000, como é o caso dele, e de quem ganha 20. Isso é dar condições para o atleta. Mostrar para ele, ensinar ele. Porque cada dia eu estou mais convicto que conseguir melhorar a atenção e a concentração é a chave para uma vida melhor, para um atleta melhor, para um profissional melhor. Eu tenho mais de 15 anos estudando e trabalhando com atletas de alta performance. Já trabalhei com atleta de seleção brasileira de vela, ciclismo, de remo, triatlo, MMA, judô, futebol, tênis, uma turma. Remo paralímpico, medalhista na última Paralimpíada. E uma coisa que eu aprendi com eles é que estar em alto nível é conseguir gerenciar a atenção e a concentração. Ou seja, é uma habilidade extremamente importante. Conseguir esse gerenciamento de atenção
vai te dar, treinador, preparador físico, a capacidade de alcançar resultados mais significativos para ti e para os teus atletas. Conseguir gerenciar a atenção e a concentração para o teu atleta, ele conseguir gerenciar, vai dar uma condição melhor para a equipe, resultados mais significativos. Eu não conheço nenhum atleta de alta performance com uma capacidade ruim de atenção e concentração. Porque ele não permanece lá. Ele não vai permanecer. Ele nem vai ser difícil dele chegar e depois ele não permanece. E a gente pode ajudar eles. Então eu quero deixar vocês com esse pensamento sobre a importância de ensinar estratégia técnica, de usar jogos cognitivos, jogos com tempo, jogos de distração, para que o teu atleta ganhe carcaça, para que ele ganhe força nesse controle. A gestão, gerenciar a atenção e concentração é um antídoto poderoso, mas pouca gente usa. Pouca gente sustenta isso no seu trabalho, poucos treinadores usam isso de uma maneira efetiva. E aí eu preciso que vocês atentem para isso. Dá trabalho? É lógico que dá trabalho. Eu vou ter que pensar para organizar e criar estratégias? Com certeza vai. Mas é assim que você vai se diferenciar dos outros. O que os bons fazem é isso. Eu tenho ótimos exemplos de, por exemplo, preparadores físicos da liga de futsal, e eu tenho um carinho, um apreço, uma alta estima pelo Harrison, preparador físico do Jack Cronin. Ele é simplesmente fantástico e ele faz exatamente isso. Ele diferencia o trabalho dele, ele diferencia os trabalhos dos atletas, porque ele cria todo tipo de jogo, ele gasta uma energia brutal construindo estratégias, ferramentas. Basta a gente querer. Basta a gente criar essa opção. Lembra? Lembra disso. A partir de agora, a gente não vai fazer o que a gente sempre fez, ou o que os outros sempre fizeram, ou que ainda falaram que eu tenho que fazer. Tudo isso que eu falo, todas essas estratégias, essas metodologias, elas são extremamente relevantes para a gente ser bem sucedido, para o meu atleta performar bem, para eu me diferenciar no meu mercado de trabalho. Porque se eu não mudar, quem não muda fica para trás. Cada momento, cada jogo, cada dia, a gente precisa lembrar disso. Ok? Eu preciso lembrar disso. Então, se você, treinador, preparador físico, psicólogo, não consegue controlar a sua atenção e concentração, imagina o teu atleta. Pedir para o teu atleta se concentrar é fácil. Eu quero que você ensine ele. Eu quero que você dê condições para esse teu atleta, naquele momento decisivo, ele tenha capacidade de parar e falar assim, ó, ok, respira, relaxa, vai. Em 30 segundos ele tem que ter, ou menos, ele tem que ter essa capacidade. Para não permitir que distrações roubem ele do momento, daquele momento que vai fazer a diferença na vida dele, no jogo, enfim. É isso. Eu preciso que vocês criem condições para os atletas de vocês, para que eles tenham condições de, no momento que você mais precisa do teu atleta, ele possa responder bem. Agora, não adianta você cobrar do teu atleta que ele não tem atenção e concentração se você não formou ele para isso, se você não deu condições para ele manter a sua atenção e concentração. Fechado? Então, a partir de hoje, a responsabilidade também é tua. E se você der condições para o teu atleta e ele não responder, você pode cobrar dele com toda certeza. Com toda certeza. É isso. A responsabilidade é nossa, inicialmente, e depois
que eu dei condições para o meu atleta, sim, eu posso cobrar dele, dizer assim, cara, desculpa, você não está fazendo o que foi treinado. É isso. Espero que essa aula tenha sido válida, e eu acredito que sim. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. E agora, momento de bate-papo, de perguntas. Vamos trocar algumas informações aí. Boa noite a todos. Eu vou parar a gravação e vamos ficar aqui mais um tempinho bater um papo. Beleza? É isso.